A chuva tamborilava no toldo preto que havia sido colocado sobre o túmulo. As gotas ricocheteavam no tecido esticado e caíam sobre meus ombros, mas eu mal as notava. Minha mão, que segurava o guarda-chuva, havia escorregado, e agora os filetes de água fria escorriam livremente pelo meu rosto, misturando-se às minhas lágrimas. Howard Eldridge, marido e pai amoroso, de 1944 a 2024. A inscrição na placa, que havia sido colocada temporariamente até que uma lápide permanente pudesse ser construída, era tão simples e impessoal. Será que essas poucas palavras poderiam resumir 59 anos do nosso casamento? 59 anos de conversas, discussões, reconciliações, alegrias e tristezas. Senti a presença de pessoas ao meu redor, mas elas pareciam silhuetas borradas, como se eu as observasse através de um vidro embaçado. As mãos de alguém me apoiavam. A voz de alguém sussurrava algo em meu ouvido. Talvez palavras de conforto, mas nada disso importava. Mãe, a cerimônia acabou. É hora de ir. A voz de Calder me trouxe de volta à realidade. Meu filho estava ao meu lado, alto e imponente, tão parecido com o pai quando jovem. Agora ele estava na casa dos 50 anos, e seu rosto já mostrava sinais da idade, as rugas nos cantos dos olhos, os vincos ao redor da boca. Mas seu olhar permanecia tão frio e avaliador como sempre fora. Só um minuto, sussurrei, sem tirar os olhos do túmulo. Violet, disse uma voz feminina. Você vai se encharcar. Além disso, os convidados estão a caminho da nossa casa. Paisley, a esposa de Calder, veio do outro lado. Seus longos cabelos ruivos estavam presos em um coque impecável, e seu vestido preto parecia chique demais para um funeral. Ela cuidadosamente colocou o casaco que eu havia deixado no carro sobre meus ombros, mas não havia compaixão genuína em seus olhos, apenas impaciência. Tudo bem, concordei finalmente. Vamos. Calder me ajudou a entrar no carro. Levamos apenas 15 minutos para chegar à casa onde Howard e eu moramos pelos últimos 30 anos, mas pareceu uma eternidade. Worcester, nossa pequena cidade, parecia especialmente sombria hoje. Howard e eu nos mudamos para cá quando Calder estava no ensino fundamental. Antes disso, morávamos em Boston, onde Howard trabalhava como engenheiro elétrico e eu como contador para uma pequena empresa. Ambos sonhávamos com uma vida tranquila, longe da agitação da cidade grande. E quando a oportunidade surgiu, nos mudamos para Worcester sem hesitar. Nossa casa, uma mansão vitoriana com um pequeno jardim, comprada de graça e restaurada pelas mãos de Howard, parecia vazia e estranha agora. As pessoas já estavam reunidas na sala de estar, vizinhos, colegas de Howard, alguns parentes distantes e conhecidos. Todos expressavam suas condolências, me abraçavam, diziam alguma coisa, mas eu me sentia como uma atriz em uma peça cujo significado me escapava. Sente-se, mãe, Calder apontou para uma cadeira perto da lareira. Vou lhe trazer um chá. Afundei-me obedientemente na cadeira, a mesma em que Howard passava as noites lendo jornais. Ela ainda conservava o formato do seu corpo e, por um momento, pensei sentir o calor da sua presença. Sr. Aldridge, sinto muito pela sua perda, disse o Sr. Brooks, nosso vizinho e amigo de longa data de Howard. Sentiremos muita falta dele. Obrigada, Noah, eu disse baixinho. Howard sempre apreciou sua amizade. Se precisar de alguma coisa, é só me avisar. Elizabeth e eu estamos sempre aqui para te ajudar. Eu sei. Obrigada, Ri. As conversas continuaram enquanto eu olhava para o retrato de Howard que Paisley havia colocado sobre a lareira. A foto havia sido tirada apenas 2 anos antes, no nosso aniversário de casamento. Howard sorria, seu característico meio sorriso, o canto esquerdo dos lábios ligeiramente levantado. Seus olhos, claros e penetrantes, olhavam diretamente para a lente. Ninguém poderia imaginar então que o câncer já havia começado a devastar seu corpo. Aqui, beba isso. Calder me entregou uma xícara de chá. Você está bem? Como posso estar? Peguei a xícara com as mãos trêmulas. Seu pai morreu. Calder apertou os lábios e assentiu como se minha resposta fosse exatamente o que ele esperava. Ele sempre fora reservado, mesmo quando criança. Sem emoções violentas, sem comportamento precipitado. Às vezes, eu pensava que ele tinha herdado essa característica de mim,
mas, com o passar dos anos, passei a achar que sua frieza era de outra natureza. Você precisa descansar, continuou ele. Paisley ficará com os convidados, e eu a levarei para cima. Não. Balancei a cabeça. Preciso estar aqui. É meu dever com Howard. Como quiser. Ele deu de ombros e deu um passo para trás. Observei-o se juntar a Paisley, que conversava com um grupo de pessoas à mesa do buffet. Eles estavam casados há 15 anos, mas nunca tiveram filhos. Ainda não é a hora, dizia Paisley toda vez que Howard perguntava delicadamente quando lhe dariam netos. Por fim, ele parou de perguntar. Paisley trabalhava no mercado imobiliário e, reconhecidamente, era bem-sucedido. Calder conseguiu um emprego em uma empresa de tecnologia depois da faculdade, eventualmente, chegou ao cargo de gerente de departamento. Eles moravam a 1 hora de distância de nós, em Boston, e nos visitavam no máximo uma vez por mês, geralmente por insistência de Howard. Calder nunca se apegou à casa dos pais. Quando adolescente, sonhava em se mudar, em sair daquele buraco, como ele mesmo dizia. Lembro-me de como Howard estava preocupado com isso, tentando encontrar uma linguagem comum com o filho, mas sem sucesso. Algo no relacionamento deles havia dado errado desde o início. Uma parede invisível havia se formado entre eles. Violet, querida. Elizabeth Brooks sentou-se ao meu lado, interrompendo meus devaneios. Você comeu alguma coisa hoje? Não me lembro, admiti honestamente. Vou te buscar uns sanduíches. Você precisa se manter forte. Elizabeth era minha melhor amiga em Worcester. Nos conhecemos quando nos mudamos para cá e mantivemos um relacionamento caloroso desde então. Ela era 5 anos mais nova que eu, mas às vezes parecia que a diferença entre nós era muito maior. Tão vigorosa e alegre ela era, mesmo aos 73 anos. Gradualmente, as pessoas começaram a se dispersar. Alguns vieram se despedir. Outros simplesmente foram embora discretamente. Ao anoitecer, éramos apenas eu, Calder, Paisley e os Brooks. A gente devia ir também, disse Noah, ajudando Elizabeth a vestir o casaco. Mas a gente passa aí amanhã. Você não devia ficar sozinha. Está tudo bem, assegurei-lhes. Calder e Paisley passarão a noite aqui. Depois que os Brooks foram embora, a casa ficou em silêncio. Paisley começou a guardar a louça e Calder se acomodou na cadeira à minha frente. Mãe, precisamos conversar sobre algumas coisas, começou ele. Hoje não. Levantei a mão, interrompendo-o, por favor, hoje não. Certo, ele assentiu. Mas ainda precisamos conversar sobre isso em breve. Sobre a casa, sobre as finanças. Seu pai já tem tudo planejado. Lembrei-me da nossa última conversa com Howard. Ele disse algo sobre um testamento. Testamento? Calder deu um passo à frente. Ele fez um novo testamento? Acho que sim. Esfreguei as têmporas, tentando me concentrar. Ele andava falando muito nas últimas semanas sobre fazer tudo certo. Mas eu estava tão focada no tratamento dele, em deixá-lo confortável. Você sabe onde está esse testamento? Havia um tom na voz de Calder que eu não conseguia reconhecer. Não, balancei a cabeça. Talvez no escritório dele ou num cofre do banco. Veremos. Calder recostou-se na cadeira. Não se preocupe com isso agora. Paisley voltou da cozinha e sentou-se ao lado do marido. Do que vocês dois estão falando? Perguntou. Mamãe diz que papai pode ter feito um novo testamento antes de morrer, respondeu Calder. É mesmo? Paisley me olhou com interesse repentino. O que tem aí dentro? Não sei, admiti. Howard tinha mencionado, mas não havíamos discutido os detalhes. Eu tinha certeza de que teríamos tempo. As últimas semanas de vida de Howard foram um borrão de dor e desespero. Os médicos não lhe deram mais de um mês, mas ele aguentou quase 3. Permaneceu consciente até o último dia. Aqueles analgésicos fortes frequentemente o deixavam sonolento e desorientado. Em um desses momentos de lucidez, apenas 2 dias antes de sua morte, ele pegou minha mão e disse: Violet, lembre-se do testamento. Tudo vai ficar bem. Na ocasião, apenas assenti,
pensando que ele estava falando de um documento antigo que redigimos há cerca de 10 anos. Mas agora, lembrando-me da expressão em seu rosto, comecei a duvidar. Talvez o advogado dele saiba, sugeriu Paisley. Qual o nome dele? Randall, corrigi. Art Hampton, mas acho que não devemos incomodá-lo agora. Ligo para ele amanhã. Eu posso fazer isso por você? Calder ofereceu-se rapidamente. Você deveria descansar um pouco. Obrigada, mas eu consigo me virar sozinha. Levantei-me da cadeira. Agora, se não se importa, eu gostaria muito de descansar. Claro, mãe, Calder assentiu. Paisley e eu ficaremos no quarto de hóspedes, como sempre. Subi as escadas para o segundo andar, sentindo o cansaço chegar em ondas. O quarto de Howard e eu ficava no final do corredor. Parei em frente à porta, hesitante em entrar. Pela primeira vez em quase 60 anos, eu dormiria ali sozinha. Reuni coragem e abri a porta. O quarto parecia como se Howard tivesse acabado de sair e estivesse prestes a retornar. Seu roupão ainda estava pendurado no gancho perto da porta do banheiro. Seus óculos estavam no criado mudo e seu livro não lido estava meio aberto. Caminhei até a cama e sentei-me ao lado dele. O travesseiro ainda continha o amassado da cabeça. Passei a mão pelo lençol, tentando sentir o calor que havia desaparecido há muito tempo. Lágrimas voltaram aos meus olhos, e desta vez não as contive. Não sei quanto tempo fiquei assim, sentada na beira da cama, chorando. Em dado momento, ouvi vozes lá embaixo, Calder e Paisley discutindo sobre alguma coisa. Suas palavras eram ininteligíveis, mas o tom era inconfundível. Eles não estavam felizes. Suspirei. Meu relacionamento com meu filho sempre foi complicado, mas desde que ele se casou com Paisley, ficou ainda mais complicado. Howard tinha sido um amortecedor entre nós, amenizando as arestas e mantendo os conflitos sob controle. Agora, esse amortecedor havia desaparecido. Vesti minha camisola e deitei do meu lado da cama. Olhando para o teto, lembrei-me da nossa vida com Howard. Como nos conhecemos no baile da universidade em 1964. Como ele me pediu em casamento um ano depois, na chuva torrencial do lado de fora do meu dormitório. Nosso pequeno casamento na presença apenas dos nossos amigos e familiares mais próximos. O nascimento de Calder em 1970. A alegria e as noites sem dormir que isso trouxe. Calder era uma criança difícil, exigente, teimosa, sempre sabendo o que queria. Na adolescência, essas qualidades só se intensificaram. Howard e eu discutíamos com frequência sobre como criá-lo. Howard achava que deveríamos ser mais rigorosos, estabelecer limites claros. Eu, por outro lado, tinha medo de perder o contato com meu filho e frequentemente fazia concessões. Como resultado, Calder aprendeu a nos manipular, explorando nossas diferenças. Aos 20 e poucos anos, ele se distanciou completamente de nós. Ele foi para a faculdade o mais longe possível de casa e só aparecia nos feriados, mesmo assim com relutância. Quando ele nos apresentou Paisley, Howard e eu ficamos felizes, esperando que o casamento o tornasse mais gentil, o trouxesse de volta à família. Mas Paisley, linda e ambiciosa, revelou-se tão fria e calculista quanto nosso filho. Howard nunca disse isso em voz alta, mas eu sabia que ele estava decepcionado. Não com Calder, propriamente. Ele sempre se orgulhara do sucesso na carreira, mas sim do que o relacionamento deles havia se tornado. Nos últimos anos, eles conversavam principalmente sobre trabalho e política, evitando qualquer assunto pessoal. Violet, lembre-se do testamento. Tudo vai ficar bem. Essas palavras voltaram à minha mente. O que Howard quis dizer com isso? Onde estava o testamento? E o que havia nele que deveria me dar paz de espírito? Com esses pensamentos, caí num sono agitado, no qual Howard estava novamente perto de mim, mas eu não conseguia ouvir o que ele estava me dizendo, não importava o quanto eu tentasse. A manhã trouxe consigo uma nova onda de percepção da perda. Por um instante, ao acordar, esqueci que Howard tinha ido embora e me virei para lhe desejar bom dia. O vazio do seu lado da cama foi como um sopro sob minha respiração. Obriguei-me a levantar e me vestir. Vozes lá embaixo sugeriam que Calder e Paisley já estavam acordados. Enquanto descia as escadas, ouvi-os conversando.
Precisamos nos apressar, disse Paisley. Quem sabe o que há neste Novo Testamento? Quieta, Calder a interrompeu. Ela pode ouvir. Congelei nos últimos degraus, mas continuei descendo as escadas com determinação. O que quer que estivesse naquele testamento, eu precisava descobrir. Howard havia cuidado de mim. Eu tinha certeza disso e não deixaria ninguém, nem mesmo meu próprio filho, interferir em seu testamento. Maio estava surpreendentemente quente em Worcester. O jardim atrás da casa estava florido, cheio de fragrância e cor, mas eu não me importava. Fazia um mês desde que eu enterrara Howard, e a dor não era menor, apenas diferente. Agora, não era a agonia aguda de uma nova perda, mas o vazio opaco e doloroso que acompanhava meu cotidiano. Sentei-me na varanda, enrolada em um cobertor xadrez, mesmo com o dia quente. Minha mãe o tricotara, e ele trazia o cheiro da nossa casa, o cheiro de Howard. De manhã, eu vinha até lá com uma xícara de chá e admirava o jardim que meu marido e eu havíamos cultivado juntos por tantos anos. As íris, suas flores favoritas, estavam agora em plena floração, com suas flores roxas e amarelas balançando para mim como se estivessem em solidariedade. Violet, você está aqui? A voz de Paisley quebrou o silêncio da manhã. Suspirei. Ela e Calder começaram a aparecer em casa com muito mais frequência do que costumavam. Às vezes nos fins de semana, às vezes durante a semana, sempre sem avisar. Na varanda, eu disse, sem esconder o cansaço na voz. Paisley veio até mim, impecável como sempre, cabelo impecável, roupas de grife, sem um único vinco. Ao lado dela, eu me sentia velha e desleixada com meu vestido simples feito à mão e meus cabelos grisalhos presos descuidadamente. Trouxemos as compras, anunciou ela com um sorriso que não alcançava seus olhos. E o Calder quer ver o que está acontecendo com o telhado da garagem. Você disse que estava vazando? Eu não disse isso, respondi baixinho. O telhado está perfeitamente bem. Howard consertou no outono passado. É. Paisley pareceu surpreso. Bem, enfim, ele quer dar uma olhada. É melhor ter certeza de que a casa está em ordem. Assenti silenciosamente. Não havia sentido em discutir. Calder demonstrava um interesse em comum pelas condições da casa ultimamente, verificando o encanamento, a fiação elétrica, a fundação. Estou zelando pela sua segurança, mãe, disse ele, mas eu o via olhando ao redor com atenção, como se estivesse avaliando. Vou fazer o jantar, continuou Paisley. Você parece magra. Precisa cuidar da alimentação na sua idade. Sua voz soava preocupada, mas seus olhos permaneciam frios. Paisley nunca me amou, e eu sabia disso. Para ela, eu era apenas uma adição inevitável a Calder, uma velha com quem ter que conviver. Isso não me incomodava antes. Howard e eu tínhamos nossas próprias vidas, plenas e felizes, independentemente da atitude da minha nora. Agora, a presença dela em minha casa me incomodava. Obrigada, mas não estou com fome, eu disse. Talvez mais tarde. Como quiser. Paisley deu de ombros. Mas eu cozinho mesmo assim. Calder vai estar com fome depois de trabalhar na garagem. Ela foi embora, e eu mergulhei novamente em meus pensamentos. Não era apenas o comportamento de Calder e Paisley que me incomodava, mas o fato de eu ainda não conseguir me lembrar onde Howard havia guardado o Novo Testamento. Arthur Hampton, seu advogado, confirmou que tal documento existia. Howard o visitará 2 semanas antes de sua morte. Mas Arthur não tinha uma cópia, apenas uma ata da reunião. Howard disse que queria fazer algumas mudanças, então preparei um rascunho, Arthur me explicou por telefone. Ele levou para estudar. Deve ter guardado a versão final. Vasculhei o escritório de Howard de cima a baixo, verificando todas as gavetas da mesa, todos os arquivos no armário, até os livros nas prateleiras. Nada. O cofre que havíamos alugado continha apenas documentos antigos e algumas relíquias de família. O testamento não estava lá. Isso me incomodava cada vez mais a cada dia, principalmente devido ao comportamento estranho de Calder e Paisley. Era como se estivessem esperando por algo, circulando-me como abutres em busca de presas. Mãe. Calder saiu para a varanda, limpando as mãos com um pano. Manchas escuras de suor apareceram em sua camisa azul clara.
O que você está fazendo na garagem? Perguntei. Só dando uma olhada, ele se sentou ao meu lado. A casa está ficando velha, então preciso ficar de olho. A casa está ótima. Olhei-o diretamente nos olhos. Seu pai sempre cuidou dela. Sim, mas o pai se foi, disse Calder sem muita emoção, apenas constatando um fato. Agora temos que cuidar de tudo. Nós? Perguntei. Bem, sim, você e eu. Afinal, somos uma família. Olhei para o meu filho, tentando vê-lo como o menino que eu tanto amei. Aquele que me pedia para ler para ele na hora de dormir, que chorava quando quebrava os joelhos, que me abraçava antes de dormir. Mas, à minha frente, estava sentado um estranho, frio e calculista. Como está indo a busca pelo testamento? Ele perguntou, como se fosse uma brincadeira. Nada, respondi honestamente. Hampton disse que Howard levou o documento com ele. Deve estar em algum lugar da casa. Estou surpreso que ele não tenha te contado onde guardava, Calder franziu a testa. Você sempre falava sobre tudo. Havia um leve tom de sarcasmo em sua voz. Ele sabia que não era verdade. Howard tinha se tornado mais retraído nos últimos anos, especialmente quando se tratava de questões financeiras. Não que ele estivesse escondendo algo de mim. Ele só achava que eu não precisava me preocupar com isso. Podemos ajudar você na sua busca, sugeriu Calder. 4 olhos são melhores do que 2. Obrigada, mas eu consigo lidar com isso. Sorri, tentando fazer o sorriso parecer genuíno. Howard adorava seus segredinhos. Eu sei onde procurar. Era mentira. Eu não tinha ideia de onde procurar, mas meu instinto me dizia que deixar Calder e Paisley se envolverem na busca era uma má ideia. Algo no comportamento deles me deixou desconfiado. Como você quiser, Calder se levantou. Mas não prolongue isso por muito tempo. Precisamos decidir o que fazer com a casa e o resto da propriedade. A casa? Olhei para ele, surpresa. O que fazer com ela? Bem, é grande demais para uma pessoa só, disse Calder. E é caro de manter. Talvez você devesse pensar em se mudar para algo menor ou para uma casa de repouso com bons cuidados. Um asilo? Senti uma onda de ressentimento crescendo dentro de mim. Tenho 78 anos, não 98, e não há nada de errado com a minha cabeça. Claro, mãe. Calder ergueu as mãos em tom conciliatório. Só estou sugerindo opções. Paisley e eu estamos preocupados com você, só isso. Com essas palavras, ele foi embora, deixando-me ainda mais preocupada do que antes. Eles querem que eu venda a casa e me mude para um asilo. O que está acontecendo? Terminei meu chá frio e me levantei resolutamente. Preciso encontrar essa vontade, e o mais rápido possível. Passei o resto do dia fingindo fazer minhas tarefas de sempre, mas na verdade de olho em Calder e Paisley. Eles ficaram para o almoço. Depois, Calder ficou mexendo na garagem por mais um tempo, e Paisley ficou sentada na sala, aparentemente lendo uma revista. Mas notei seus olhos percorrendo o cômodo, avaliando cada detalhe. Felizmente, eles partiram ao anoitecer, prometendo retornar em 2 dias. Assim que o carro deles desapareceu na esquina, senti a tensão se dissipar um pouco. Agora eu podia continuar minha busca sem a presença intrusiva deles. Decidi começar por um lugar que ainda não tinha verificado, o sótão. Howard gostava de subir lá às vezes, dizia que era um bom lugar para pensar. Guardávamos coisas antigas lá, álbuns de fotos, os brinquedos de infância de Calder que hesitávamos em jogar fora e muitas outras recordações que havíamos acumulado ao longo das décadas em que estivemos juntos. A escada para o sótão era íngreme, e meus joelhos protestavam a cada degrau, mas subi com teimosia. O sótão estava abafado e empoeirado. A luz do sol que entrava pela janelinha destacava as silhuetas de móveis, caixas e baús. Comecei pela escrivaninha que Howard havia colocado perto da janela. Nas gavetas, encontrei cartas antigas, recibos, até alguns livros escolares de Calder, mas nenhum testamento. Depois, examinei as pilhas de livros ao longo da parede, procurando entre as páginas por um documento escondido. Nada. O tempo passou e eu fiquei cada vez mais desesperado. Talvez Howard não tivesse feito um novo testamento, afinal.
Talvez ele estivesse apenas falando do antigo que tínhamos feito anos atrás. Cansado e frustrado, sentei-me no velho baú, tentando organizar meus pensamentos. E então me dei conta. Nossa casa de veraneio à beira do lago. Tínhamos comprado a casa há 15 anos, uma pequena casa a 1 hora de Worcester. Howard adorava passar os fins de semana lá, especialmente em seus últimos anos. E se ele guardasse o testamento lá? A ideia me reacendeu a esperança. Amanhã vou lá conferir. Está decidido. Assim que desci do sótão, preparei um jantar leve e liguei a TV, mais para criar um ambiente de fundo do que por interesse no programa. Meus pensamentos estavam concentrados na viagem que se aproximava. Eu não ia à cabana desde o verão passado, antes do diagnóstico de Howard. Como está agora? Teriam ladrões arrombado? O encanamento está funcionando? Imerso nesses pensamentos, não ouvi o telefone tocar imediatamente. Finalmente, depois de prestar atenção, levantei-me e fui até o telefone. Olá, Violet. É a Elizabeth. Como vai, querida? A voz da minha amiga trouxe consigo uma onda de alívio. Com Elizabeth, eu podia ser eu mesma, não fingir que estava tudo bem. Sinceramente, não, respondi. Calder e Paisley vieram hoje. Ah, Elizabeth entendeu imediatamente. E como foi a casa? Olhei para ele, surpresa. O que fazer com ela? Bem, é grande demais para uma pessoa só, disse Calder. E é caro de manter. Talvez você devesse pensar em se mudar para algo menor ou para uma casa de repouso com bons cuidados. Um asilo? Senti uma onda de ressentimento crescendo dentro de mim. Tenho 78 anos, não 98, e não há nada de errado com a minha cabeça. Claro, mãe. Calder ergueu as mãos em tom conciliatório. Só estou sugerindo opções. Paisley e eu estamos preocupados com você, só isso. Com essas palavras, ele foi embora, deixando-me ainda mais preocupada do que antes. Eles querem que eu venda a casa e me mude para um asilo. O que está acontecendo? Terminei meu chá frio e me levantei resolutamente. Preciso encontrar essa vontade, e o mais rápido possível. Passei o resto do dia fingindo fazer minhas tarefas de sempre, mas na verdade de olho em Calder e Paisley. Eles ficaram para o almoço. Depois, Calder ficou mexendo na garagem por mais um tempo, e Paisley ficou sentada na sala, aparentemente lendo uma revista. Mas notei seus olhos percorrendo o cômodo, avaliando cada detalhe. Felizmente, eles partiram ao anoitecer, prometendo retornar em 2 dias. Assim que o carro deles desapareceu na esquina, senti a tensão se dissipar um pouco. Agora eu podia continuar minha busca sem a presença intrusiva deles. Decidi começar por um lugar que ainda não tinha verificado, o sótão. Howard gostava de subir lá às vezes, dizia que era um bom lugar para pensar. Guardávamos coisas antigas lá, álbuns de fotos, os brinquedos de infância de Calder que hesitávamos em jogar fora e muitas outras recordações que havíamos acumulado ao longo das décadas em que estivemos juntos. A escada para o sótão era íngreme, e meus joelhos protestavam a cada degrau, mas subi com teimosia. O sótão estava abafado e empoeirado. A luz do sol que entrava pela janelinha destacava as silhuetas de móveis, caixas e baús. Comecei pela escrivaninha que Howard havia colocado perto da janela. Nas gavetas, encontrei cartas antigas, recibos, até alguns livros escolares de Calder, mas nenhum testamento. Depois, examinei as pilhas de livros ao longo da parede, procurando entre as páginas por um documento escondido. Nada. O tempo passou e eu fiquei cada vez mais desesperado. Talvez Howard não tivesse feito um novo testamento, afinal. Talvez ele estivesse apenas falando do antigo que tínhamos feito anos atrás. Cansado e frustrado, sentei-me no velho baú, tentando organizar. Há quanto tempo você não vem aqui? Perguntou Elizabeth, saindo do carro e se espreguiçando alegremente. Desde o verão passado, respondi, pegando minhas chaves. Antes do Howard ficar doente. É um lugar lindo, Elizabeth olhou ao redor. Entendo por que você adorou. Abri a porta e fomos recebidos pelo cheiro de mofo de um quarto desabitado. Havia uma fina camada de poeira lá dentro, mas, tirando isso, parecia exatamente como o havíamos deixado.
Os quadros nas paredes, os livros nas estantes, o xadrez antigo no sofá, tudo isso trouxe de volta uma nova onda de lembranças e saudades de Howard. Por onde começamos? Elizabeth perguntou, claramente tentando me distrair dos meus pensamentos tristes. Primeiro, vamos abrir as janelas, decidi. Precisamos de um pouco de ar. Depois, vou dar uma olhada no escritório do Howard. Se o testamento estiver aqui em algum lugar, provavelmente está lá. Abrimos rapidamente todas as janelas, deixando entrar o ar fresco da primavera. Então, fui para a pequena sala que Howard usava como escritório. Havia uma escrivaninha velha, estantes e um cofre escondido atrás de uma pintura de um lago. Fiquei arrepiada, admitiu Elizabeth enquanto me observava remover o quadro da parede, como um romance policial. Espero que com um final mais feliz, murmurei enquanto digitava a combinação do cofre. O cofre se abriu com um clique silencioso. Lá dentro estavam as escrituras da casa, algum dinheiro que sempre guardávamos ali para qualquer eventualidade e algumas joias, incluindo os brincos de pérola da minha avó, mas não havia testamento. Verifique as gavetas da escrivaninha, sugeriu Elizabeth. Vou verificar as estantes. Durante a hora seguinte, vasculhamos metodicamente o escritório, depois os quartos, a sala de estar e até a cozinha. Vasculhamos cada gaveta, verificamos cada livro, cada pasta. Nada. Talvez esteja na sua casa em Worcester, afinal, sugeriu Elizabeth enquanto nos sentávamos no sofá da sala, cansadas. Em algum lugar que você ainda não procurou. Procurei em todos os lugares, balancei a cabeça. No escritório, no quarto, até no sótão. Simplesmente não está lá. E se, Elizabeth hesitou, e se Howard não tivesse tido tempo de assinar um novo testamento? Talvez ele só tivesse conversado com o advogado, mas não o tivesse finalizado. A ideia já me passará pela cabeça antes, mas eu não queria permitir. Se não houvesse um novo testamento, o antigo estaria em vigor, dividindo a herança igualmente entre Calder e eu. Então, sua insistência em vender a casa teria um significado sinistro. Não sei, respondi honestamente. Hampton disse que Howard levou o rascunho, mas Arthur não sabe se foi assinado e certificado. Olha, Elizabeth pegou minha mão. Mesmo que não haja um novo testamento, você ainda tem direitos. Calder não pode te forçar a vender a casa ou se mudar para outro lugar contra a sua vontade. Eu sei, sorri fracamente. Mas você não tem ideia de como ele pode ser persistente. Ele sempre conseguiu o que queria, desde criança. Ficamos em silêncio, cada um absorto em seus próprios pensamentos. Pássaros cantavam do lado de fora da janela. Uma brisa leve balançava as cortinas. Naquela atmosfera pacífica, era difícil acreditar que meu próprio filho pudesse estar tramando algo contra mim. Vamos almoçar na varanda, sugeriu Elizabeth finalmente. O tempo está lindo, e eu trouxe uma salada deliciosa e sanduíches. Boa ideia, concordei. Nos acomodamos na varanda com vista para o lago. O almoço que Elizabeth preparou estava excelente, e o vinho nos ajudou a relaxar um pouco. Conversamos sobre o passado, relembramos histórias engraçadas, rimos. Por um tempo, quase me esqueci dos meus problemas. Sabe, disse Elizabeth enquanto nos servia uma segunda taça de vinho, talvez tenha sido melhor você não ter encontrado o testamento hoje. Por quê? Perguntei-me. Porque agora você tem tempo para se preparar. Ela me olhou séria. Calder e Paisley estão obviamente tramando algo. Você precisa estar um passo à frente deles. Pensei nisso. Elizabeth tinha razão. Mesmo que eu não encontre o testamento, preciso me proteger das maquinações deles. O que você sugere? Perguntei. Primeiro, converse com Hampton novamente. Descubra o que acontece se um novo testamento não for encontrado. Segundo, documente todo o comportamento errático de Calder e Paisley. E terceiro, ela fez uma pausa, você pode pensar em transferir alguns bens para si mesmo enquanto tiver tempo. Você acha que eles conseguem chegar tão longe? Eu ainda não queria acreditar que meu filho fosse capaz de uma maldade tão grande. Não sei, respondeu Elizabeth honestamente. Mas é melhor estar preparado para o pior e torcer pelo melhor. Voltamos para Worcester no final da tarde. A viagem não havia dado em nada para encontrar o testamento, mas eu me sentia mais forte e determinado.
Elizabeth tinha razão. Eu precisava estar preparado para qualquer reviravolta. No dia seguinte, liguei para Arthur Hampton e marquei uma consulta. Ele concordou em me receber em seu escritório em 3 dias. Então, comecei a vasculhar a casa, tentando encontrar lugares que eu ainda não tinha verificado. Talvez Howard tivesse escondido o testamento em algum lugar que eu nem tinha pensado. À noite, o telefone tocou. Calder anunciou que ele e Paisley viriam amanhã e ficariam lá o fim de semana. Queremos ajudar você a organizar as coisas do papai, disse ele, como se estivesse me fazendo um grande favor. Não será necessário, respondi. Ainda não estou pronta para me livrar das coisas dele. Mãe, já faz 1 mês, disse Calder, com um tom de impaciência na voz. Você não pode se apegar ao passado para sempre. Você precisa seguir em frente. Senti uma onda de raiva crescendo dentro de mim. Quem era ele para me dizer quando eu deveria seguir em frente? Ele nem sequer tinha se aproximado do pai nos últimos anos, mal ligando 1 vez por semana. E agora está tentando me dizer como lidar com a minha dor. Decidirei por mim mesmo quando estiver pronto, respondi friamente. Mas você pode vir se quiser. Depois da conversa, fiquei olhando para o telefone por um longo tempo. Algo no tom de Calder me deixou ainda mais cauteloso. Ele era insistente demais, seguro de si demais, como se já tivesse se decidido por mim. Levantei-me e fui até o escritório do Howard. Precisava verificar tudo mais uma vez antes que Calder e Paisley chegassem. Algo me dizia que eles procurariam o testamento sozinhos, e eu precisava ter certeza de que não havia deixado passar nenhum esconderijo. A manhã estava nublada, nuvens cinzentas e pesadas pairando sobre Worcester, prometendo chuva. Acordei com a clara intenção de fazer outra viagem à nossa casa no lago. Embora Elizabeth e eu já tivéssemos dado uma olhada, algo me dizia que eu havia deixado passar um detalhe. Howard era um homem prudente que gostava de surpresas. Talvez ele tivesse escondido o testamento de tal forma que só pudesse ser encontrado com uma pista específica. Preparei o café da manhã de cor, pensando na viagem que me esperava. Calder e Paisley só chegariam à noite, então eu tinha bastante tempo para dirigir até o lago e voltar. Enquanto lavava a louça, o telefone tocou. Era Elizabeth. Você está bem, querida? Ela perguntou com preocupação na voz. Vou voltar para a cabana, respondi. Tem alguma coisa me incomodando. Acho que estou perdendo alguma coisa. Você gostaria que eu fosse com você? Obrigada, mas prefiro ficar sozinha esta noite. Preciso pensar. Preciso me lembrar. Howard adorava enigmas. Sabe, ele pode ter deixado alguma pista que só eu poderia decifrar. Entendo, Elizabeth soou solidária. Me ligue se precisar de alguma coisa. Depois da conversa, arrumei minhas coisas rapidamente e sentei ao volante. A viagem até o lago era familiar, mas hoje pareceu mais longa. Começou a chover quando saí de Worcester, leve no início, depois cada vez mais forte. Os limpadores de para-brisa mal conseguiam acompanhar, e tive que diminuir a velocidade. Lembranças de Howard, da nossa vida juntos, giravam na minha cabeça. Lembrei-me do dia em que compramos a casa. Howard tinha visto o anúncio no jornal e teve a ideia. Imagine, Violet, disse ele, nosso próprio lugar perto da água, onde podemos pescar, ler livros e simplesmente assistir ao pôr do sol. Hesitei. Não éramos ricos e comprar uma segunda casa parecia um luxo inaceitável, mas Howard insistiu e eu concordei. Agora eu estava grata a ele por essa decisão. O chalé se tornou nosso refúgio da vida cotidiana, um lugar onde estávamos sempre felizes. Quando parei em frente à casa de campo, a chuva tinha parado um pouco. Ao sair do carro, respirei fundo o ar úmido, perfumado com o aroma dos pinheiros e do lago. Howard adorava aquele cheiro, dizendo que ele purificava a alma. Por dentro, a cabana parecia a mesma de 2 dias atrás, quando Elizabeth e eu a deixamos. Caminhei lentamente pelos cômodos, tentando observá-los com os olhos de Howard. Onde ele esconderia algo importante? O que havia de especial naquele lugar para ele? Parei em frente à lareira da sala de estar. Havia uma foto pendurada acima dela, Howard e eu no cais, sorrindo, com varas de pescar nas mãos. Era nosso primeiro verão aqui. Tirei a foto da parede e examinei a moldura.
Nada fora do comum. Então olhei atrás da lareira, vazia. Durante as 2 horas seguintes, vasculhei metodicamente cada canto da cabana. Verifiquei o assoalho para ver se rangiam, se estavam soltos. Bati nas paredes em busca de cavidades. Examinei cada livro na prateleira, cada panela na cozinha, até fui lá fora e verifiquei o galpão onde Howard guardava seus equipamentos de pesca e ferramentas. Nada. Absolutamente nada. Cansado e frustrado, sentei-me na varanda, olhando para o lago. A chuva tinha quase parado e a água ondulava. Ao longe, eu conseguia ver o cais onde Howard gostava de pescar. O cais. Levantei-me de um pulo e caminhei rapidamente até a água. O cais era velho, com algumas tábuas apodrecidas e rangendo sob meus pés. Howard pretendia consertá-lo no verão passado, mas não teve tempo por causa da doença. No final do cais, havia uma pequena caixa de madeira onde guardávamos equipamentos e iscas extras. Abri a caixa, cheio de esperança, mas dentro havia apenas anzóis, linhas e boias velhos. Examinei o conteúdo. Nada como um testamento. O sol já começava a se pôr. Era hora de voltar para Worcester. Calder e Paisley já deviam ter chegado e estavam surpresos com a minha ausência. Dei uma última volta pela cabana, verificando se havia esquecido alguma coisa, e entrei no carro com o coração pesado. Passei a viagem de volta pensando: onde Howard poderia ter escondido o testamento? Talvez ele nem existisse. Talvez eu estivesse apenas me agarrando a uma esperança fantasmagórica. Eram quase 20 horas quando estacionei em frente à casa. A BMW preta do Calder estava estacionada na entrada da garagem. Eles já tinham chegado. Desliguei o motor, mas não saí do carro imediatamente. Precisava organizar meus pensamentos para me preparar para encontrar meu filho e minha nora. Finalmente, respirando fundo, saí do carro e caminhei silenciosamente em direção à casa. Estranhamente, a luz da sala estava apagada, embora estivesse começando a escurecer. Decidi entrar pela porta dos fundos, que dava direto para a cozinha. A porta estava destrancada. Abri-a com cuidado e entrei. Ouviam-se vozes vindas da sala de estar. Calder e Paisley conversavam sobre alguma coisa, sem perceber a minha presença. Fiquei paralisada, sem querer interromper a conversa. De repente, ouvi meu nome. Uma violeta está se tornando um problema, disse Paisley. Ela está teimosamente procurando o maldito testamento. E se ela o encontrar? Ela não vai, a voz de Calder soou confiante. Papai não teve tempo de redigir. Hampton disse que acabou de pegar o rascunho. Mas e se ele fez isso? E se estiver aqui em algum lugar e ela encontrar? Mesmo que ela faça isso, sempre podemos contestar, disse Calder calmamente, como se estivesse falando sobre o tempo, não sobre o destino da própria mãe. Papai estava doente, tomando analgésicos fortes. Podemos provar que ele estava incapacitado no momento em que assinou. Fiquei paralisada, sem acreditar no que ouvia. Meu próprio filho falava sobre como burlar o sistema, como tirar a herança que Howard me deixou. E se não der certo, insistiu Paisley, então faremos o contrário. Violet tem 78 anos e mora sozinha. Bastam alguns incidentes e podemos iniciar o processo de declaração de incompetência. Já conversei com o Dr. Prescott e ele está disposto a ajudar. Senti minhas pernas começarem a tremer. O Dr. Prescott era nosso médico de família havia 20 anos. Eu confiava nele, e ele concordou em ajudar meu filho a me declarar incompetente. E você acha que o tribunal vai concordar? Eu podia ouvir a dúvida na voz de Paisley. Claro. Demência senil, esquecimento, incapacidade de cuidar de si mesma. Quadro clássico. Adicione algumas quedas acidentais, talvez um pequeno incêndio na cozinha, e pronto. Ninguém vai deixar uma idosa com demência morar sozinha em uma casa grande. E depois? Tenho uma reunião com Arthur Hampton hoje, eu disse, passando manteiga na torrada. Gostaria de esclarecer algumas questões jurídicas. Por quê? Calder ficou tenso no mesmo instante. Eu posso descobrir para você. Você não quer incomodar Arthur com assuntos triviais. Não é nada, olhei-o diretamente nos olhos. Howard confiava em Arthur, e eu também.
Ele seria melhor se me explicasse a herança. Como quiser, Calder deu de ombros, tentando parecer indiferente. Mas vi o canto da sua boca se contrair, um sinal claro de que ele estava irritado. Você quer que eu te leve? Não, obrigada. Vou pegar o ônibus. Eu não queria que ele ouvisse minha conversa com o advogado. Vou passar no mercado e comprar algumas coisas. Depois do café da manhã, me arrumei e saí de casa, sentindo os olhares do meu filho e da minha nora. Eles provavelmente estavam falando de mim assim que a porta se fechou atrás de mim. Mas eu não me importava. Eu tinha um plano. O escritório de Arthur Hampton ficava no centro de Worcester, em um antigo prédio de tijolos com uma placa que dizia Hampton and Associates Legal Services. Eu conheci Arthur há quase 30 anos. Ele não era apenas advogado de Howard, mas também nosso amigo. Violet, que bom ver você, Arthur me cumprimentou em seu escritório, uma sala aconchegante com estantes até o teto e uma escrivaninha antiga. Como você está? Sinceramente, não muito bem, sentei-me na cadeira de couro em frente a ele. Arthur, preciso da sua ajuda, e é confidencial. Arthur franziu a testa e assentiu. Claro, o que aconteceu? Contei tudo a ele, sobre o comportamento estranho de Calder e Paisley, sobre a conversa que eu ouvirá, sobre os planos deles de me declarar incompetente e tomar minha herança. Falei baixinho, embora soubesse que ninguém poderia nos ouvir. As paredes do escritório de Arthur eram a prova de som. Enquanto eu falava, o rosto do advogado se tornava cada vez mais sombrio. Quando terminei, ele tirou os óculos e esfregou a ponta do nariz, cansado. São acusações graves, Violet, disse-lhe por fim, e, infelizmente, não são incomuns na minha área. Filhos que querem receber a herança dos pais o mais rápido possível às vezes fazem coisas indecorosas. Você acredita em mim? Perguntei, aliviada por não precisar convencer ninguém. Claro que sim, Arthur sorriu levemente. Conheço você e Howard há tempo demais para duvidar. Além disso, ele ficou sério, Howard previu algo assim chegando. O que você quer dizer? Quando ele veio até mim para redigir o Novo Testamento, disse que estava preocupado com você. Não com a condição dele, era desesperadora na época, mas com o que aconteceria com você depois que ele morresse. Ele sabia que Calder, Arthur hesitou, procurando as palavras, que Calder nem sempre priorizava os valores familiares. Howard fez um Novo Testamento? Dei um passo à frente. Tem certeza? Sim. Preparei o documento de acordo com as instruções dele. Ele pegou o rascunho, disse que faria as alterações finais e voltaria em alguns dias para finalizá-lo, suspirou Arthur. Mas nunca mais voltou. O estado dele piorou mais rápido do que esperávamos. Então não há um Novo Testamento legalmente válido. Meu coração disparou. Não necessariamente, Arthur ergueu um dedo. Se Howard assinou o documento na presença de duas testemunhas, o testamento pode ser reconhecido como válido, mesmo que não tenha sido formalmente homologado por mim. Chama-se testamento holográfico, escrito à mão ou datilografado, mas assinado pelo testador e pelas testemunhas. Mas não sei se ele assinou ou se havia testemunhas. Howard era um homem pedante, Arthur sorriu. Tenho certeza de que ele fez tudo certo. A questão é, onde está este documento? Balancei a cabeça. Procurei em todos os lugares. Na casa do lago, no cofre. Não consigo encontrar em lugar nenhum. Howard adorava enigmas, disse Arthur, pensativo. Ele poderia ter escondido o testamento para que só você o encontrasse. Havia algum segredo especial entre vocês, algum lugar ou coisa que só importasse para vocês dois? Fiquei pensando. Howard e eu tínhamos vivido uma longa vida, cheia de segredos compartilhados e momentos memoráveis. Mas o que tudo isso poderia ter a ver com o testamento? Não sei, admiti finalmente. Mas vou pensar no assunto. Ótimo, Arthur assentiu. Enquanto isso, vamos discutir o que podemos fazer para protegê-lo das maquinações de Calder. Passamos a hora seguinte elaborando estratégias. Arthur explicou que o processo de declarar uma pessoa incompetente não é tão simples quanto Calder imagina. Exige laudos médicos, depoimentos, audiências judiciais, um processo longo e com muitos testes. Mas há um problema, Arthur franziu a testa.
Se Calder realmente estiver em conluio com o Dr. Prescott, isso complica as coisas. Um relatório médico do seu médico assistente teria muito peso. O que eu devo fazer? Eu podia sentir o pânico começando a se instalar. Tenho uma ideia, Arthur se inclinou na minha direção. E se você jogasse no campo deles? O que você quer dizer? Finja que você está realmente começando a sofrer de demência leve. Nada de dramático. Apenas esqueça algumas coisas. Misture os nomes. Faça a cara de confuso. Deixe-os pensar que o plano deles está funcionando. Por quê? Eu não entendi a lógica. Primeiro, isso lhe dará tempo para encontrar o testamento. Segundo, se eles acreditarem que você não representa uma ameaça, serão menos cautelosos. Talvez você possa reunir provas do conluio deles. Você está sugerindo que eu espione meu próprio filho? Fiquei chocado. Estou sugerindo que você se defenda, disse Arthur com firmeza. Calder já havia passado dos limites quando planejou declará-lo incompetente para a herança. Você tem o direito de se defender. Fiquei em silêncio, pensando no que ele disse. A ideia de fingir ser débil mental era humilhante, mas se isso me desse tempo e me ajudasse a encontrar a vontade. Tudo bem, finalmente decidi, eu vou fazer isso. Mas vou precisar da sua ajuda. Claro, Arthur assentiu. Estarei de plantão 24 horas por dia. E tem mais uma coisa, sugiro que instale câmeras escondidas e gravadores na sua casa. Se Calder e Paisley estiverem mesmo tramando alguma coisa, precisaremos de provas. Não sei, Arthur, hesitei. Isso parece excessivo. Tenho uma reunião com Arthur Hampton hoje, eu disse, passando manteiga na torrada. Gostaria de esclarecer algumas questões jurídicas. Por quê? Calder ficou tenso no mesmo instante. Eu posso descobrir para você. Você não quer incomodar Arthur com assuntos triviais. Não é nada, olhei-o diretamente nos olhos. Howard confiava em Arthur, e eu também. Ele seria melhor se me explicasse a herança. Como quiser, Calder deu de ombros, tentando parecer indiferente. Mas vi o canto da sua boca se contrair, um sinal claro de que ele estava irritado. Você quer que eu te leve? Não, obrigada. Vou pegar o ônibus. Eu não queria que ele ouvisse minha conversa com o advogado. Vou passar no mercado e comprar algumas coisas. Depois do café da manhã, me arrumei e saí de casa, sentindo os olhares do meu filho e da minha nora. Eles provavelmente estavam falando de mim assim que a porta se fechou atrás de mim. Mas eu não me importava. Eu tinha um plano. O escritório de Arthur Hampton ficava no centro de Worcester, em um antigo prédio de tijolos com uma placa que dizia Hampton and Associates Legal Services. Eu conheci Arthur há quase 30 anos. Ele não era apenas advogado de Howard, mas também nosso amigo. Violet, que bom ver você, Arthur me cumprimentou em seu escritório, uma sala aconchegante com estantes até o teto e uma escrivaninha antiga. Como você está? Sinceramente, não muito bem, sentei-me na cadeira de couro em frente a ele. Arthur, preciso da sua ajuda, e é confidencial. Arthur franziu a testa e assentiu. Claro, o que aconteceu? Contei tudo a ele, sobre o comportamento estranho de Calder e Paisley, sobre a conversa que eu ouvirá, sobre os planos deles de me declarar incompetente e tomar minha herança. Falei baixinho, embora soubesse que ninguém poderia nos ouvir. As paredes do escritório de Arthur eram a prova de som. Enquanto eu falava, o rosto do advogado se tornava cada vez mais sombrio. Quando terminei, ele tirou os óculos e esfregou a ponta do nariz, cansado. São acusações graves, Violet, disse-lhe por fim, e, infelizmente, não são incomuns na minha área. Filhos que querem receber a herança dos pais o mais rápido possível às vezes fazem coisas indecorosas. Você acredita em mim? Perguntei, aliviada por não precisar convencer ninguém. Claro que sim, Arthur sorriu levemente. Conheço você e Howard há tempo demais para duvidar. Além disso, ele ficou sério, Howard previu algo assim chegando. O que você quer dizer? Quando ele veio até mim para redigir o Novo Testamento, disse que estava preocupado com você. Não com a condição dele, era desesperadora na época, mas com o que aconteceria com você depois que ele morresse. Ele sabia que Calder, Arthur hesitou,
procurando as palavras, que Calder nem sempre priorizava os valores familiares. Howard fez um Novo Testamento? Dei um passo à frente. Tem certeza? Sim. Preparei o documento de acordo com as instruções dele. Ele pegou o rascunho, disse que faria as alterações finais e voltaria em alguns dias para finalizá-lo, suspirou Arthur. Mas nunca mais voltou. O estado dele piorou mais rápido do que esperávamos. Então não há um Novo Testamento legalmente válido. Meu coração disparou. Não necessariamente, Arthur ergueu um dedo. Se Howard assinou o documento na presença de duas testemunhas, o testamento pode ser reconhecido como válido, mesmo que não tenha sido formalmente homologado por mim. Chama-se testamento holográfico, escrito à mão ou datilografado, mas assinado pelo testador e pelas testemunhas. Mas não sei se ele assinou ou se havia testemunhas. Howard era um homem pedante, Arthur sorriu. Tenho certeza de que ele fez tudo certo. A questão é, onde está este documento? Balancei a cabeça. Procurei em todos os lugares. Na casa do lago, no cofre. Não consigo encontrar em lugar nenhum. Howard adorava enigmas, disse Arthur, pensativo. Ele poderia ter escondido o testamento para que só você o encontrasse. Havia algum segredo especial entre vocês, algum lugar ou coisa que só importasse para vocês dois? Fiquei pensando. Howard e eu tínhamos vivido uma longa vida, cheia de segredos compartilhados e momentos memoráveis. Mas o que tudo isso poderia ter a ver com o testamento? Não sei, admiti finalmente. Mas vou pensar no assunto. Ótimo, Arthur assentiu. Enquanto isso, vamos discutir o que podemos fazer para protegê-lo das maquinações de Calder. Passamos a hora seguinte elaborando estratégias. Arthur explicou que o processo de declarar uma pessoa incompetente não é tão simples quanto Calder imagina. Exige laudos médicos, depoimentos, audiências judiciais, um processo longo e com muitos testes. Mas há um problema, Arthur franziu a testa. Se Calder realmente estiver em conluio com o Dr. Prescott, isso complica as coisas. Um relatório médico do seu médico assistente teria muito peso. O que eu devo fazer? Eu podia sentir o pânico começando a se instalar. Tenho uma ideia, Arthur se inclinou na minha direção. E se você jogasse no campo deles? O que você quer dizer? Finja que você está realmente começando a sofrer de demência leve. Nada de dramático. Apenas esqueça algumas coisas. Misture os nomes. Faça a cara de confuso. Deixe-os pensar que o plano deles está funcionando. Por quê? Eu não entendi a lógica. Primeiro, isso lhe dará tempo para encontrar o testamento. Segundo, se eles acreditarem que você não representa uma ameaça, serão menos cautelosos. Talvez você possa reunir provas do conluio deles. Você está sugerindo que eu espione meu próprio filho? Fiquei chocado. Estou sugerindo que você se defenda, disse Arthur com firmeza. Calder já havia passado dos limites quando planejou declará-lo incompetente para a herança. Você tem o direito de se defender. Fiquei em silêncio, pensando no que ele disse. A ideia de fingir ser débil mental era humilhante, mas se isso me desse tempo e me ajudasse a encontrar a vontade. Tudo bem, finalmente decidi, eu vou fazer isso. Mas vou precisar da sua ajuda. Claro, Arthur assentiu. Estarei de plantão 24 horas por dia. E tem mais uma coisa, sugiro que instale câmeras escondidas e gravadores na sua casa. Se Calder e Paisley estiverem mesmo tramando alguma coisa, precisaremos de provas. Não sei, Arthur, hesitei. Isso parece excessivo. Violet, Arthur pegou minha mão, eu entendo sua hesitação, mas se Calder está realmente de conluio com um médico, se ele está realmente planejando te dar pílulas para dormir e encenar acidentes, estamos falando de crimes graves. Você precisa se proteger. Suspirei. Ele estava certo, por mais que eu preferisse pensar o contrário. Ok, mas a instalação tem que ser discreta. Não quero que suspeitem de nada. Conheço pessoas de confiança, Arthur me garantiu. Eles farão isso profissionalmente. Enquanto isso, ele tirou um pequeno gravador da gaveta da mesa, pegue isto. Parece um chaveiro comum, mas na verdade grava som.
Leve com você quando Calder e Paisley estiverem por perto. Peguei o gravador, sentindo-me como a heroína de um filme de espionagem. Nunca pensei que estaria fazendo esse tipo de coisa aos 78 anos. Obrigada, Arthur, levantei-me, pronta para ir embora. Você é um verdadeiro amigo. É uma honra ajudar você, Violet. Arthur também se levantou. Howard era meu amigo, e não vou deixar nada de ruim acontecer com você. Saí do consultório com o coração pesado, mas com a determinação renovada. O plano era arriscado, mas eu não via outra saída. Precisava encontrar a vontade e me proteger das maquinações do meu filho ao mesmo tempo, e estava preparada para fazer o que fosse necessário. No caminho para casa, parei no supermercado para dar um toque de plausibilidade à minha história sobre as compras de supermercado. Escolhendo frutas e vegetais, preparei-me mentalmente para o meu novo papel. Como uma idosa com demência incipiente deveria se comportar? O que eu deveria esquecer e o que eu deveria lembrar? Onde está o limite entre fingir convincente e exagerar? Quando cheguei em casa, encontrei Calder trabalhando em seu laptop na sala de estar. Paisley, pelo que parecia, estava na cozinha. Aqui estou, eu disse, colocando as sacolas de compras no chão. Comprei tudo o que precisava. Como foi sua reunião com os Hamptons? Perguntou Calder, mantendo os olhos na tela. Com quem? Decidi começar minha apresentação imediatamente. Calder ergueu os olhos com um brilho de surpresa. O advogado, mãe. Você disse que ia ver Arthur Hampton. Ah, sim, claro, fingi que tinha acabado de me lembrar. A reunião foi, informativa. Arthur explicou bastante sobre herança. O que ele disse? Calder fechou o laptop, olhando para mim atentamente. Bem, termos jurídicos diferentes. Eu não entendi tudo, fiz uma cara confusa de propósito. Algo sobre testamento, sobre partes da herança. Ele falava tão rápido que eu não conseguia anotar. Você escreveu alguma coisa? Calder franziu a testa. Não, eu só estava. É uma expressão, sorri, incerto. Acho que estou cansado. Vou descansar um pouco. Claro, mãe, Calder me olhou com um interesse mal disfarçado. Descanse um pouco. Paisley vai fazer o jantar. Subi para o meu quarto e fechei a porta. Meu coração batia loucamente. Acho que minha pequena atuação tinha dado resultado. Calder pareceu interessado e um pouco surpreso. Agora eu tinha que continuar, mas com cuidado, sem exagerar. Naquela noite, no jantar, continuei meu jogo. Esqueci o dia da semana, confundi o nome do carteiro com quem falei pela manhã e perguntei repetidamente o que me tinham dito. Calder e Paisley trocaram olhares significativos, pensando que eu não tinha percebido. Mãe, você está se sentindo bem? Perguntou Calder com fingida preocupação. Só um pouco cansada, sorri. Não tenho dormido bem ultimamente. Talvez você devesse consultar o Dr. Prescott, sugeriu Paisley. Verificar sua pressão arterial e fazer alguns exames. Talvez, fingi considerar a sugestão. Mas não agora. Talvez na semana que vem. Posso marcar uma consulta para você, insistiu Calder. Não adiantaria nada deixar sua saúde em espera. Certo, concordei, sabendo que uma visita ao Dr. Prescott era inevitável. Me inscreva. Depois do jantar, eu disse que queria ir para a cama cedo. Na verdade, eu precisava pensar onde Howard poderia ter escondido o testamento. Subindo para o meu quarto, sentei na cama e fechei os olhos, tentando me concentrar. Havia algum segredo especial entre vocês dois? Um lugar ou coisa que só importava para vocês dois? As palavras de Arthur ecoavam na minha cabeça. Howard e eu tínhamos muitos segredos e lugares especiais. Nosso primeiro beijo na ponte do rio Charles em Boston, o banco do parque onde ele me pediu em casamento, o restaurante onde celebrávamos todos os aniversários de casamento. Mas tudo isso era passado, e eu não conseguia imaginar como essas memórias poderiam estar conectadas ao testamento. De repente, me dei conta. Música. Howard amava música, especialmente jazz e música clássica. Tínhamos uma grande coleção de discos de vinil, muitos dos quais tinham um significado especial para nós.
Será que o testamento estaria escondido entre eles? Eu queria testar aquele palpite imediatamente, mas percebi que não era o momento. Calder e Paisley poderiam notar minha busca. Não, seria melhor esperar o momento certo, quando eles estivessem ausentes ou ocupados. Na manhã seguinte, continuei minha apresentação. Coloquei sal no café em vez de chá no café da manhã, esqueci que já tinha tomado meu remédio e quase tomei uma dose dupla. Calder imediatamente tirou os comprimidos de mim. Mãe, você já tomou, disse ele, fingindo preocupação. Olha, tem uma cela vazia no seu porta-remédios. Sério, fingi surpresa. Não me lembro. Não é a primeira vez que você esquece alguma coisa, Calder trocou um olhar com Paisley. Talvez devêssemos consultar um especialista, só para verificar. Que tipo de especialista? Fingi que não entendi. Um neurologista ou um gerontologista, explicou Calder. Eles são especialistas em idosos. Não é nada demais. Só um check-up de rotina. Não acho necessário, balancei a cabeça. Só tenho andado um pouco distraída ultimamente. Vai passar. Claro, mãe, Calder sorriu, mas eu podia ver o cálculo em seus olhos. Como você quiser. Depois do café da manhã, eles anunciaram que iriam à cidade fazer compras. Era minha chance. Assim que o carro deles dobrou a esquina, corri para a sala de estar, onde nossos discos estavam guardados. Um grande armário de madeira, feito especialmente para esse fim, continha centenas de discos de vinil, organizados em ordem alfabética. Comecei com os álbuns favoritos de Howard, Frank Sinatra, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald. Peguei cada disco, verifiquei o envelope, às vezes até o próprio vinil, para ver se havia algo escondido entre eles. Nada. Depois, passei para os clássicos, Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, mesmo resultado. Comecei a me desesperar quando meu olhar pousou na prateleira mais baixa, onde estavam os álbuns que eu raramente ouvia. Entre elas, estava uma que Howard havia comprado pouco antes de adoecer, uma coleção de baladas românticas antigas dos anos 50. Ele me deu no nosso último aniversário de casamento, dizendo: Violet, essas músicas são como a história do nosso amor. Ouça-as quando eu não estiver mais aqui e lembre-se de que eu sempre te amarei. Com o coração batendo forte, peguei o álbum. O envelope estava gasto, mas em boas condições. Abriu, esperando ver vinil preto, mas, em vez disso, havia um pedaço de papel dobrado. Com as mãos trêmulas, desdobrei-o. Era um testamento. Estava impresso em papel timbrado oficial, assinado por Howard, mais importante, com as assinaturas de duas testemunhas, nosso vizinho Noah Brooks e sua esposa Elizabeth. A data no documento era apenas uma semana antes da morte de Howard. Passei os olhos rapidamente pelo texto. De acordo com o testamento, eu receberia a propriedade plena da nossa casa em Worcester e todos os bens financeiros. Calder ficaria com a casa de veraneio à beira do lago e uma certa quantia em dinheiro, mas somente depois que eu morresse. Até então, eu era o único beneficiário de toda a herança. Agora eu entendia por que Calder insistia tanto em vender a casa e me transferir para uma casa de repouso. Ele não poderia receber a parte dele enquanto eu estivesse viva e na posse da propriedade, e uma herança direta após a minha morte teria sido onerada com impostos e atrasos legais. Era muito mais fácil me declarar incapacitada, tornar-se minha tutora e dispor de tudo como bem entendesse. Ouvi o som de um carro parando, Calder e Paisley estavam voltando. Enfiei rapidamente o testamento no bolso do meu hobby, devolvi o disco ao seu lugar e corri para a cozinha. Quando eles entraram, eu estava limpando a louça inocentemente. Já voltou? Fingi surpresa. Que rápido! Já estamos fora há quase 3 horas, mãe. Calder me olhou com um olhar estranho. Já é quase hora do almoço. É mesmo? Fingi constrangimento. Perdi a noção do tempo. Que estranho. O que você esteve fazendo esse tempo todo? Perguntou Paisley, colocando as sacolas de compras na mesa. Só descansando, sorri, incerto. Me arrumei um pouco. Nada demais. Calder e Paisley olharam para mim, e eu quase pude sentir fisicamente a confiança deles crescendo de que o plano estava funcionando. Eles acharam que eu estava realmente começando a perder a cabeça, ficando esquecido e distraído. Meu fingimento estava funcionando ainda melhor do que eu esperava.
Naquela noite, depois que eles foram dormir, peguei discretamente o gravador que Arthur me dera e gravei uma mensagem. Hoje, 15 de maio de 2024, eu, Violet Aldridge, encontrei o testamento do meu falecido marido, Howard Aldridge. O documento estava escondido em um envelope de disco de vinil que Howard me deu em nosso último aniversário de casamento. O testamento foi assinado por Howard e duas testemunhas, Noah e Elizabeth Brooks. Estou sã e com boa memória, apesar de fingir sofrer de demência para ganhar tempo e me proteger das ações ilegais do meu filho, Calder, e de sua esposa, Paisley. Já faz uma semana desde que encontrei o testamento de Howard. Uma semana repleta de fingimento e coleta cuidadosa de evidências. Minha noção de demência incipiente funcionou perfeitamente. Calder e Paisley acreditavam plenamente na minha doença e, a cada dia, se tornavam menos cautelosos em suas conversas. Arthur havia instalado várias câmeras e microfones escondidos na casa, na sala de estar, na cozinha e na sala de jantar. Os técnicos chegaram quando Calder e Paisley partiram para Boston e fizeram o trabalho profissionalmente, sem deixar rastros. Agora eu tinha não apenas o testamento, mas também provas da conspiração deles. Era a hora de agir. A manhã começou como de costume, com o café da manhã na companhia do meu filho e da minha nora. Continuei minha brincadeira, esquecendo coisas simples e me confundindo com datas. Mãe, você se lembra que tem consulta com o Dr. Prescott hoje? Perguntou Calder, passando manteiga na torrada. Doutora Prescott? Fingi confusão. Por quê? Estou me sentindo bem. Conversamos sobre isso ontem, explicou Calder pacientemente. Só um check-up de rotina. Nada sério. Ah, sim, claro, sorri. Eu tinha esquecido. Paisley lançou a Calder um olhar significativo, que notei, mas fingi não notar. Eu te levo, disse Calder. A recepção é às 10 horas. Não precisa, balancei a cabeça. Eu consigo andar sozinha. A clínica fica a apenas 3 quarteirões daqui. Não, mãe, Calder insistiu. Eu insisto. Você tem se esquecido muito do caminho até a loja mais próxima ultimamente. Aquilo foi um exagero. Nunca me esqueci do meu jeito. Mas fingi estar envergonhado e concordei. Na verdade, era vantajoso para mim que Calder me acompanhasse. Isso me deu a chance de executar meu plano. Ok, obrigada, sorri agradecida. Depois do café da manhã, subi para o meu quarto, supostamente para me trocar antes da consulta médica. Na verdade, eu precisava ligar para o Arthur e avisar que tudo começaria naquele dia. Arthur, é a Violet, sussurrei ao telefone, certificando-me de que a porta estava bem fechada. Bom dia, Violet. Como vai? O Calder vai me levar para ver o Dr. Prescott hoje. Acho que é uma boa hora para agir. Tem certeza? A voz de Arthur soava preocupada. Temos gravações das conversas deles, mas talvez devêssemos esperar e reunir mais evidências. Não, não quero esperar mais, respondi com firmeza. Estou cansado dessa farsa. É hora de acabar com ela. Tudo bem, suspirou Arthur. O que você quer que eu faça? Esteja no seu escritório ao meio-dia. Irei com Calder e Paisley. Direi a eles que encontrei o testamento e quero que você explique o conteúdo. E se eles se recusarem a ir? Não vão, sorri ao telefone. Calder é ganancioso demais para perder uma conversa sobre a herança. Tudo bem, Arthur parecia determinado. Estarei pronto e contratarei um tabelião para autenticar o testamento e o nosso encontro. Obrigado, Arthur. Até breve. Desliguei o telefone e respirei fundo. Esta noite é o fim de tudo. Ou eu retomaria o controle da minha vida mas eu não queria pensar em fracasso. Howard sempre dizia que uma atitude positiva era metade da batalha. Troquei de roupa e vesti um vestido simples, porém elegante, no tom azul escuro que Howard sempre amou. Prendi o cabelo num coque caprichado e até me maquiei um pouco, a primeira vez que usei desde o funeral dele. Hoje, eu não ia parecer uma velha frágil. Hoje, eu era Violet Aldridge, a esposa de Howard Aldridge, uma mulher forte e determinada. Calder notou a mudança quando desci. Você está bem vestido hoje, comentou ele, ligeiramente surpreso. Fingi que não entendia o que ele queria dizer.
Eu só usei a primeira coisa que me veio à mente. Aquele vestido estava pendurado no canto mais distante do armário. Paisley me olhou de soslaio. Eu vi quando te ajudei na limpeza semana passada. Você fez? Dei de ombros. Não me lembro. Talvez tenha me chamado a atenção hoje. Eles trocaram olhares novamente, e eu quase pude ouvi-los pensando, ela perdeu completamente a memória. A ida ao consultório do Dr. Prescott transcorreu em silêncio tenso. Olhei pela janela, Calder dirigia concentrado. A clínica ficava em um pequeno prédio vitoriano convertido em centro médico. O Dr. Prescott nos recebeu em seu consultório, um homem alto e magro, com têmporas grisalhas e um sorriso profissional que não alcançava seus olhos. Eu já havia confiado nele, o considerava um amigo da família. Agora eu via como cúmplice de uma conspiração contra mim. Senhora Aldridge, que bom vê-la, ele apontou para a cadeira em frente à sua mesa. Como está se sentindo? Estou bem, sentei-me com as mãos no colo. Um pouco esquecida ultimamente, mas no geral estou bem. Mais do que um pouco, interrompeu Calder. Mãe, você esquece de tomar seu remédio. Você confunde os dias da semana. Às vezes, você nem lembra o que fez uma hora atrás. Sério? Fingi surpresa. Eu não tinha percebido. Isso também é um sintoma, disse o Dr. Prescott gentilmente. Os pacientes muitas vezes não percebem que têm problemas de memória. Ele começou a me fazer as perguntas padrão: que dia era, quem era o presidente, quanto era 2 vezes 2. Respondi quase todas corretamente, mas cometi alguns erros de propósito para manter a ilusão. Vamos fazer alguns testes, sugeriu o Dr. Prescott após o questionamento básico. Nada complicado, apenas para avaliar seu estado cognitivo. Os testes eram rudimentares: desenhar um relógio, repetir uma lista de palavras, contar de trás para frente. Novamente, cometi alguns erros de propósito, mas não muitos a ponto de não superarem muito o meu desempenho. Após o exame, o Dr. Prescott me pediu para esperar na sala de espera enquanto ele conversava com Calder. Saí obedientemente, mas não me afastei muito da porta, tentando ouvir a conversa. Infelizmente, eles estavam falando muito baixo. 10 minutos depois, Calder saiu com uma expressão séria. Vamos para casa, mãe, disse ele, me ajudando a levantar. O Dr. Prescott receitou um remédio novo para você. Ele disse que vai ajudar na sua memória. Ok, querida, deixei que ele me levasse até o carro. No caminho para casa, decidi pôr em prática meu plano. Calder, disse de repente, preciso passar na casa do Arthur Hampton. O advogado. Ele me olhou surpreso. Por quê? Encontrei algo importante, tentei falar clara e coerentemente, abandonando o fingimento pela primeira vez em dias. O testamento do seu pai. Calder freou bruscamente, quase invadindo a pista contrária. O quê? Onde? Quando? Ontem, decidi não contar a ele que o encontrara uma semana antes. Entre os livros do Howard. Ele o guardou. O Calder vai me levar para ver o Dr. Prescott hoje. Acho que é uma boa hora para agir. Tem certeza? A voz de Arthur soava preocupada. Temos gravações das conversas deles, mas talvez devêssemos esperar e reunir mais evidências. Não, não quero esperar mais, respondi com firmeza. Estou cansado dessa farsa. É hora de acabar com ela. Tudo bem, suspirou Arthur. O que você quer que eu faça? Esteja no seu escritório ao meio-dia. Irei com Calder e Paisley. Direi a eles que encontrei o testamento e quero que você explique o conteúdo. E se eles se recusarem a ir? Não vão, sorri ao telefone. Calder é ganancioso demais para perder uma conversa sobre a herança. Tudo bem, Arthur parecia determinado. Estarei pronto e contratarei um tabelião para autenticar o testamento e o nosso encontro. Obrigado, Arthur. Até breve. Desliguei o telefone e respirei fundo. Esta noite é o fim de tudo. Ou eu retomaria o controle da minha vida mas eu não queria pensar em fracasso. Howard sempre dizia que uma atitude positiva era metade da batalha. Troquei de roupa e vesti um vestido simples, porém elegante, no tom azul escuro que Howard sempre amou.
Prendi o cabelo num coque caprichado e até me maquiei um pouco, a primeira vez que usei desde o funeral dele. Hoje, eu não ia parecer uma velha frágil. Hoje, eu era Violet Aldridge, a esposa de Howard Aldridge, uma mulher forte e determinada. Calder notou a mudança quando desci. Você está bem vestido hoje, comentou ele, ligeiramente surpreso. Fingi que não entendia o que ele queria dizer. Eu só usei a primeira coisa que me veio à mente. Arthur pegou o documento e o examinou, embora eu soubesse que ele já tinha visto a cópia que eu lhe enviara por fax uma semana antes. Sim, é de fato o testamento de Howard Eldridge, confirmou. Assinado por ele e duas testemunhas, Noah e Elizabeth Brooks. A data é 7 de abril de 2024, 2 semanas antes de sua morte. Calder permaneceu imóvel, com um rosto inexpressivo, mas pude ver uma veia pulsando em sua têmpora, um sinal claro de tensão intensa. Poucos minutos depois, Paisley chegou, sem fôlego e visivelmente preocupada. Sentou-se ao lado de Calder e lançou-me um olhar desconfiado. Agora que todos estão aqui, começou Arthur, gostaria de ler os pontos principais do testamento de Howard Eldridge. Ele começou a ler o documento, pronunciando cada palavra com clareza e distinção. De acordo com o testamento, toda a herança seria dividida entre Calder e eu, mas com uma condição importante. A casa da família em Worcester e os principais bens financeiros permaneceriam à minha inteira disposição pelo resto da minha vida. Calder receberia a casa de veraneio no lago e uma pequena quantia em dinheiro agora, mas a maior parte da herança somente após a minha morte. Enquanto Arthur lia, os rostos de Calder e Paisley ficavam cada vez mais sombrios. Eu os via trocando olhares rápidos, batendo os dedos nervosamente na mesa. É só isso, concluiu Arthur. Alguma pergunta? Sim, Calder deu um passo à frente. Como podemos ter certeza de que é um testamento genuíno? Meu pai estava gravemente doente, tomando analgésicos fortes. Ele pode não ter plena consciência do que estava assinando. O testamento foi redigido de acordo com as regras, respondeu Arthur calmamente. Howard estava em sã consciência, como as testemunhas Noah e Elizabeth Brooks podem atestar. Além disso, eu aconselhei pessoalmente sobre o assunto e posso atestar sua capacidade na época em que o documento foi redigido. E, no entanto, insistiu Calder, isso pode ser contestado. Pode ser, concordou Arthur. Mas eu não aconselharia. Temos todas as evidências necessárias para comprovar a capacidade de Howard, incluindo o laudo médico do mesmo dia. Contestar seria um processo longo e caro, com poucas chances de sucesso. Calder ficou em silêncio, claramente considerando suas opções. Paisley pôs a mão em seu ombro, como se quisesse impedi-lo de tomar decisões precipitadas. Só mais uma coisa, eu disse, sentindo que era a hora da minha grande jogada. Arthur, mostre a eles, por favor. Arthur assentiu e ligou o laptop sobre a mesa. Um vídeo apareceu na tela, Calder e Paisley na nossa sala de estar, discutindo um plano para me incapacitar. Violet está se tornando um problema. Ela está teimosamente procurando por aquele testamento maldito. E se ela encontrar? Ela não vai encontrar. Papai não teve tempo de redigir. Hampton disse que só pegou o rascunho. Vi Calder e Paisley enrijecerem, com os rostos pálidos. O vídeo continuou, cada palavra clara e inconfundível, o plano deles de manipular minha medicação, a encenação de acidentes, o conluiu com o Dr. Prescott. Tudo foi gravado. Quando o vídeo terminou, a sala ficou em silêncio absoluto. É ilegal, Calder finalmente conseguiu dizer. Gravar secretamente na minha própria casa. Olhei para ele calmamente. Acho que o tribunal consideraria admissível nessas circunstâncias, especialmente depois de saberem do seu plano de me dar pílulas para dormir e simular acidentes. Mãe, você não entende, Calder tentou se recompor. Paisley e eu estávamos preocupados com você. Você mora sozinha numa casa grande. Sua saúde está piorando. Não se incomode, Calder, balancei a cabeça. Já ouvi o suficiente. Seu plano de me incapacitar para assumir o controle da herança não funcionou. O testamento foi encontrado. É legítimo, e estou completamente sã, como o médico independente que consultei na semana passada pode atestar. O quê? Calder pareceu atordoado. Sim, consultei outro médico, sorri.
Dr. Benson, especialista em gerontologia. Tenho um relatório oficial de que sou totalmente competente, e sua conivência com o Dr. Prescott, balancei a cabeça, é assunto para o Comitê de Ética Médica. Paisley se levantou de repente. Vamos, Calder. Não temos nada para fazer aqui. Sente-se, disse Arthur bruscamente. Ainda não terminamos. Paisley sentou-se relutantemente na cadeira. Eis o que vamos fazer, continuou Arthur. Violet está disposta a manter essas fitas em sigilo e não apresentar queixa por tentativa de fraude e risco à sua saúde. Em troca, vocês dois assinarão um documento reconhecendo a validade do testamento de Howard e renunciando a qualquer direito ao patrimônio de Violet enquanto ela viver. Vocês também concordam em não se aproximar dela sem seu convite expresso. A violação de qualquer uma dessas condições resultará na divulgação dos registros e em consequências legais. Calder e Paisley permaneceram em silêncio, percebendo o desespero da situação. Vocês têm uma escolha, acrescentei gentilmente. Assinar os papéis e ir embora com o que Howard deixou para vocês, uma casa de veraneio e uma pequena quantia em dinheiro, ou recusar e perder tudo, incluindo sua reputação e talvez sua liberdade. Após uma longa pausa, Calder assentiu lentamente. Tudo bem, vamos assinar. A meia hora seguinte passou em meio à papelada. O tabelião autenticava cada assinatura, cada página. Quando terminou, Calder e Paisley se levantaram, prontos para sair. Calder, chamei-o da porta. Quero que saiba que, apesar de tudo o que aconteceu, você é meu filho e eu sempre o amarei, mesmo que não consiga perdoar o que você tentou fazer. Ele me olhou com um olhar vazio. Você venceu, mãe. Aproveite a sua vitória. Com essas palavras, eles se afastaram. Eu sabia que provavelmente nunca mais os veria, e uma sensação estranha, uma mistura de alívio e tristeza, tomou conta de mim. Vocês estão bem? Perguntou Arthur quando ficamos sozinhos. Suspirei. Só que não é o tipo de vitória que deixa você feliz. Entendo, ele apertou minha mão. O que você vai fazer agora? Venda a casa, eu disse com firmeza. Muitas lembranças, boas e ruins. Preciso de um novo começo. Para onde você irá? Ainda não decidi, sorri. Talvez mais perto da Elizabeth. Ela disse que tinha um chalezinho aconchegante à venda no bairro dela. Ou talvez eu saia de Worcester de vez. Talvez para Nova York, para a casa da minha prima Muriel. Faz tempo que não a vejo. Parece um bom plano, Arthur assentiu. Um novo começo. 2 semanas depois, eu estava na porta da minha casa pela última vez. Os móveis tinham sido vendidos ou doados para instituições de caridade, e os pertences pessoais estavam embalados em algumas caixas. O corretor imobiliário havia encontrado um comprador, uma jovem família com 2 filhos que se apaixonou pela casa à primeira vista. Caminhei pelos cômodos vazios, despedindo-me de cada um. Foi ali que Howard e eu moramos por 30 anos. Foi ali que ele morreu. Foi ali que sobrevivi à traição do meu filho. Mas agora era hora de seguir em frente. Elizabeth me esperava na varanda. Você está pronta? Perguntou ela, sorrindo. Pronto, olhei para casa uma última vez. Adeus, Howard. Obrigada por tudo. Entramos no carro de Elizabeth e partimos de casa, para longe do passado, em direção a uma nova vida. Eu tinha 78 anos, mas sentia que estava apenas começando a viver. Havia um novo lar, novas oportunidades, novas aventuras pela frente. No que você está pensando? Elizabeth perguntou enquanto entrávamos na rodovia. Que o Howard ficaria feliz, sorri. Ele sempre dizia que a vida não era um destino, mas uma jornada, e a minha jornada continua. O sol brilhava intensamente. O dia estava quente e promissor. Eu estava pronta para um novo capítulo da minha vida, novos desafios e alegrias. E, lá no fundo, eu sentia que Howard aprovava a minha escolha. Afinal, ele sempre quis o melhor para mim, liberdade, independência e felicidade. E agora, graças à sua visão e à minha determinação, eu tinha tudo. O carro acelerou pela rodovia, me levando para mais longe do passado e mais perto do futuro que eu havia escolhido para mim.